Aqui está o número que ninguém coloca em perspectiva: R$ 87.000. Esse é o patrimônio médio que um investidor brasileiro tem acumulado aos 40 anos de idade. 87 mil. Agora, esta é a parte que me deixa indignado. Se você conversar com alguém que investiu consistentemente durante 25 anos e chegou a R$ 1 milhão, a vida dele é completamente diferente da vida de alguém com 87 mil. E não é só porque tem mais dinheiro. A qualidade fundamental da relação dessa pessoa com o dinheiro mudou. O dinheiro não está mais trabalhando para ele conseguir mais dinheiro. O dinheiro está trabalhando para ele conseguir mais vida. Ninguém explica essa transição. Os gráficos mostram as curvas exponenciais. A mídia financeira fala em retorno percentual, mas não falam que existe um ponto específico, um número exato no tempo onde algo quebra no seu portfólio. Não é uma metáfora, é matemático, é real. E está acontecendo com pessoas ao seu redor agora. Você já ouviu alguém falar que aos 55 anos simplesmente parou de se preocupar com dinheiro? Não porque ficou rico de repente, porque o dinheiro que já tinha começou a produzir mais do que ela consegue gastar. Isso não é sorte, é uma fase, e essa fase tem um preço de entrada exato. Vou mostrar para você qual é. Primeiro, deixa eu colocar em contexto sua frustração real. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional das Instituições Financeiras do Brasil de 2025, a maioria dos investidores brasileiros com menos de R$ 1 milhão investidos gasta mais tempo pesquisando fundos do que deveria. Eles checam seus saldos obsessivamente. Aquele sentimento que você tem quando olha a conta depois de 3 meses de contribuição consistente e o retorno é menor do que você esperava, tem um nome. É chamado de ilusão de mensuração. Seu cérebro está olhando para R$ 150 mil acumulados, vê que o retorno mensal é de apenas R$ 800 e pensa que algo está quebrado, mas você está olhando para a fase errada da jornada. O dinheiro funciona em camadas. Na primeira camada, você é a máquina, você deposita. O mercado paga juros, mas os juros é tão pequeno que parece quase nada. Na segunda camada, que começa em algum lugar entre 900 mil e R$ 1 milhão, o dinheiro vira a máquina, você vira o observador. Vou usar uma analogia que vai mudar como você vê isso. Pense em um corpo humano que nasceu sem sistema imunológico. Nos primeiros anos de vida, cada infecção, cada bactéria, cada ameaça precisava ser combatida manualmente. Você, os pais, passando remédio, aplicando vacina, investindo energia todos os dias. O corpo não tinha defesa automática. Cada ameaça era um problema pessoal que precisava de intervenção manual. Depois, em algum ponto do desenvolvimento, o sistema imunológico ficou forte o suficiente. De repente, o corpo começou a se defender sozinho. Infecções que levariam semanas de tratamento ativo agora eram combatidas enquanto você dormia. O trabalho de proteção não desapareceu, só mudou de ativo para automático. Seu portfólio de investimentos funciona exatamente assim. Até você chegar a aproximadamente 900 mil ou R$ 1 milhão, você é o sistema imunológico. Seu depósito mensal é a vacina que você aplica manualmente. O retorno do mercado existe, mas é fraco demais para proteger o sistema. Você tem que estar lá, checando, contribuindo, garantindo que o trabalho está sendo feito. Depois, em algum ponto específico, algo muda. O mercado começa a ganhar força suficiente. Os juros começam a se reproduzir e, de repente, você pode dormir enquanto a máquina trabalha. Esse ponto não é vago, é calculável. E a maioria dos investidores brasileiros nunca chega lá porque não entendem que existe uma diferença fundamental entre as duas fases. Deixa eu mostrar com números como isso funciona na prática. Vou usar um retorno conservador de 7% ao ano, que é a média histórica do mercado brasileiro, ajustada para a inflação, segundo dados do Banco Central. Vou comparar duas situações idênticas, com apenas uma variável mudando. Primeira situação, você tem R$ 150 mil acumulados. Você contribui R$ 1.000 por mês religiosamente. Em um ano, os 7% que você ganha no mercado são aproximadamente R$ 10 mil. Seus R$ 1.000 mensais totalizam R$ 12 mil. O retorno é 85% do seu aporte. O dinheiro que o mercado gera é 15% do que você consegue gerar. Você é a máquina. Segunda situação, você tem R$ 1 milhão acumulado. Você ainda contribui R$ 1.000 por mês. Os 7% que você ganha no mercado agora são R$ 70 mil em um ano. Seus R$ 1.000 mensais ainda são
são 12 mil reais, agora o retorno é 85% do seu aporte. Não, agora o retorno é 583% do seu aporte. O dinheiro que o mercado gera é praticamente 6 vezes o dinheiro que você consegue gerar manualmente. Você parou de ser a máquina. Aqui vem a parte que muda tudo. Você acha que o problema que está segurando você não é matemático? Você acha que o problema é que você não consegue economizar 10 mil reais por mês, que não consegue fazer sacrifícios suficientes, que sua renda não é alta o bastante? Você diagnosticou completamente errado qual é o problema. O problema real não é sua capacidade de poupar. O problema real é que você ainda não cruzou o limiar onde o tempo e o mercado começam a trabalhar mais do que você. É por isso que a maioria das pessoas desiste, não porque são fracas, porque estão em uma fase onde o trabalho delas é essencial, mas os resultados são invisíveis. Você investe 3 mil reais por mês durante 5 anos, acumula 180 mil reais, o mercado te deu talvez 25 mil reais em retorno. Você olha para isso e pensa que está errado, que precisa de um fundo mais agressivo, que precisa de um stock picking melhor, que precisa fazer algo diferente. E então você muda de estratégia exatamente quando deveria estar mantendo o caminho, porque o ponto onde tudo muda ainda está à frente. Deixa eu trazer uma pessoa real para isso fazer sentido. Chama Roberto, 43 anos, trabalha como gerente de operações em uma empresa de logística em São Paulo, ganha 12 mil reais por mês, começou a investir aos 29 anos através do programa de participação nos resultados da empresa. Contribui R$ 1.200 por mês, sistematicamente durante 14 anos. Seu saldo atual é de R$ 320 mil. Ele fez a matemática. Se continuar contribuindo R$ 1.200 mensais, aos 65 anos terá algo próximo a R$ 1.200.000. Mas Roberto está frustrado. Vê os podcasts de finanças. Lê que investidores sérios fazem mais do que simplesmente contribuir em fundo passivo. Está olhando para ações individuais. Vê um colega que fez uma aposta em criptografia em 2021 e multiplicou a grana. Pensa que talvez esteja fazendo algo errado, que talvez precisasse de mais risco, mais atividade, mais sapiência do mercado. Ninguém nunca mostrou para Roberto que ele está exatamente no lugar certo da jornada, que os próximos 11 anos até os 54 não vão parecer tão lentos quanto os 14 que passaram, que ao atingir aproximadamente R$ 1 milhão, o sentimento de isso não está funcionando vai desaparecer. Não porque ele vai ficar rico de repente, porque o dinheiro que ele investiu deixará de ser apenas sua responsabilidade e começará a ser uma máquina genuína de criação de riqueza que não depende dele verificar diariamente. O ponto onde tudo muda não é aos 55 anos, não é quando você se aposenta, não é quando seus filhos crescem. Acontece quando você cruza um limiar específico de patrimônio e esse limiar está mais próximo do que você pensa. Deixa eu ser absolutamente claro sobre o que muda quando você chega a R$ 1 milhão. Aos R$ 150 mil, seu dinheiro trabalha para você conseguir mais dinheiro para investir, ele é uma ferramenta. Aos R$ 1 milhão, seu dinheiro trabalha para você conseguir a vida que quer viver. Ele é uma máquina de liberdade. A diferença não é de grau, é de tipo. Um investe para poder investir mais, o outro investe porque não precisa se preocupar mais. Existem estudos de psicologia econômica que mostram que essa mudança não acontece gradualmente, acontece em degraus, e o degrau mais importante está entre 900 mil e R$ 1 milhão. Pessoas que cruzam esse limiar relatam fenômenos psicológicos que parecem estranhos para quem ainda está na fase 1. Elas param de checar saldos semanalmente, não porque ficaram desinteressadas, porque o resultado semanal é irrelevante. Deixa eu explicar por quê. Quando você tem 300 mil reais acumulados como o Roberto, uma queda de 10% no mercado é 30 mil reais desaparecendo. Isso dói. Isso é 3 anos de suas contribuições mensais sendo apagadas por um movimento de mercado que você não controlou. Então você checa a conta várias vezes, porque o impacto é real no seu horizonte de tempo de vida. Quando você tem R$ 1 milhão, uma queda de 10% ainda é 100 mil reais desaparecendo. Parece pior, mas não é.
Porque seus ganhos anuais com 7% ao ano são R$ 70 mil. Uma queda de 10% é basicamente um ano de crescimento normal volatilizando, exceto que você continuará ganhando R$ 70 mil por ano, garantidamente, porque esse número é matemático. Não depende do mercado estar em alta ou em baixa, você está ganho 70 mil por ano, todo ano enquanto dorme. Então uma queda de 10% não é o fim do mundo, é um desconto temporário no seu ganho anual automático. A maioria das pessoas que cruzam R$ 1 milhão relatam que deixam de pensar em mercado em percentuais e começam a pensar em reais por mês. Não mais. Meu fundo subiu 3%. Agora recebi R$ 5.800 desse fundo que não pedi, que apareceu enquanto eu estava fazendo outra coisa. Esse é o verdadeiro cruzamento de fase, não quando o número fica grande. Quando o número se torna invisível porque o retorno é grande o suficiente para ser uma realidade econômica genuína, não um conceito abstrato. Agora vem a parte que vai fazer você entender por que ninguém te mostrou isso antes. A indústria financeira brasileira sobrevive mantendo você na fase 1. Pensa em como os negócios funcionam. Quem ganha dinheiro se você só contribuir R$ 1.000 por mês em um fundo passivo com taxa de administração de 0,2%? Ninguém. Você ganha. O fundo ganha, a corretora ganha meia nota. O criador de conteúdo financeiro que te ensinou a investir em fundo passivo não ganha nada. Agora pensa em quem ganha dinheiro se você fica na fase 1, checando ativamente, tentando superar o mercado, procurando aquele fundo agressivo que vai te levar para 1 milhão mais rápido. Consultores, gestores de patrimônio, criadores de cursos, podcasters que falam em market timing, plataformas de trading. Cada um deles precisa que você permaneça naquela fase porque é nela que você gasta, é nela que você busca soluções, é nela que você paga por informação. Quando você cruza R$ 1 milhão, a indústria quer que você suba para 1,5 milhão. Não que você relaxe, porque relaxar significa parar de consumir seus produtos, significa parar de clicar nos anúncios, significa parar de pagar por cursos, por newsletters, por análises. Existe um incentivo estrutural gigantesco para manter você ignorando que existe uma fase 2, porque uma pessoa na fase 2, aquela que compreendeu que o dinheiro já está trabalhando, aquela que cruza 1 milhão e vê seus ganhos automáticos subirem para uma renda real mensável, aquela pessoa simplesmente sai de perto de todas as máquinas que a indústria construiu para extorquir a atenção e dinheiro dela. Deixa eu mostrar você como exatamente isso funciona. Vou usar a história completa de alguém que realmente cruzou. Há um caso que circula em comunidades de investimento brasileiro que quero usar porque ilustra perfeitamente. Uma mulher, vou chamá-la de Camila, começou a investir aos 28 anos com apenas R$ 500 por mês. Não tinha nenhuma expertise, não fez stock picking, não leu centenas de livros sobre investimento, apenas colocou em um fundo de índice passivo no seu banco e esqueceu parcialmente que existia. Contribuiu consistentemente durante 22 anos. Aos 50 anos, sua carteira tinha ultrapassado R$ 1.200.000. Ela nunca fez nada de especial, nunca tentou bater o mercado, nunca trocou de fundo por causa de ranking de performance anual, nunca pânico vendeu em crise, simplesmente contribuiu seu valor fixo e deixou o tempo trabalhar. O ganho que ela recebe agora por mês, apenas pelo retorno dos 7% ao ano que você pediu contabilizado mensalmente, é aproximadamente R$ 7.000. R$ 7.000 por mês que ela não pediu, que aparece na conta dela enquanto ela está trabalhando, enquanto está na família, enquanto está dormindo. R$ 7.000 que não vem de salário, que não depende de sua energia, de sua saúde, da economia do país naquele mês específico, é retorno puro. E você sabe quanto Camila está ganhando no seu emprego? R$ 8.000 por mês. Ela trabalha, ganha R$ 8.000. Seu dinheiro trabalha, ganha R$ 7.000. Ela está basicamente dobrando sua renda mensal sem fazer absolutamente nada, além de ter esperado o tempo suficiente. Ninguém anuncia isso. A indústria financeira não quer que você saiba que a chegada ao milhão transforma você de pessoa que poupa para ficar rica em pessoa rica que está poupa por hábito.
Aqui vem a parte que eu quero que você entenda no nível visceral. Você acha que está longe demais de 1 milhão para que isso importa para você. Roberto, aquele gerente de operações aos 43 anos com 320 mil reais, pode pensar que, preciso ainda de mais 20 anos para chegar lá. Isso não é para mim agora. Mas deixa eu mostrar para você qual é o verdadeiro custo de não agir para acelerar esse cruzamento. Roberto precisa apenas diminuir o tempo de chegada de 22 anos para 18 anos. Apenas 4 anos menos. Basicamente, ele quer chegar ao 1 milhão aos 61, ao invés de 65. 4 anos de diferença. Você sabe qual é o valor financeiro dessa diferença? Aproximadamente 400 mil reais. Não é uma metáfora. Não é uma estimativa vaga. São 400 mil reais que ele deixaria sobre a mesa se chegasse aos 65, ao invés de 61. Porque 4 anos de ganhos automáticos de 7 mil reais mensais, mais o composto de retorno sobre esses ganhos, é basicamente 400 mil reais. Ele está deixando quadruplamente seu último ano de contribuição manual como preço por esperar 4 anos a mais. E a forma de fazer isso chegar não é mágica, não requer habilidades de mercado extraordinárias, requer uma coisa apenas: aumentar a contribuição mensal de R$ 1.200 para R$ 1.800, R$ 600 a mais. Menos do que uma mensalidade de academia, menos do que você gasta em aplicativos de streaming, R$ 600 que vão transformar Roberto em alguém que cruza 1 milhão aos 61 ao invés de 65. Vou dar para você 3 ações específicas escalonadas para começar a encurtar seu caminho para esse cruzamento agora. Primeira ação, toma menos de 5 minutos. Abra sua última declaração de imposto de renda. Procure pela linha que mostra seus investimentos, fundos, conta de investimento. Procure por um número que chama taxa de administração ou taxa de gestão. Se esse número é maior do que 0,5% ao ano, você está pagando pedágio para cruzar sua ponte. Cada 0,1% que você economiza agora sobre o caminho de 300 mil para 1 milhão de reais vai te economizar aproximadamente 40 mil reais ao final da jornada. Procure na sua corretora ou banco se existe uma opção de fundo de índice com taxa menor. 90% das instituições financeiras brasileiras têm. Se você investir nele, acabou. Você aumentou o seu poder de cruzamento sem fazer nada além de trocar um campo no seu aplicativo. Segunda ação, toma 10 minutos e acontece uma vez por ano. No seu aniversário ou em 1º de janeiro, qualquer que seja sua data fixa, você faz uma coisa. Você olha seu salário anual do ano anterior, você tira a diferença dele para este ano. Se você ganhou um aumento de 10%, aqueles 10% não desaparecem imediatamente na sua conta bancária e você não sente que ganhou. Eles vão para um lugar, roupas melhores, um café que custa mais caro, um passeio que você teria economizado em ano anterior. O hatchet de estilo de vida sobe um dente sem você perceber consciente disso. O que você faz é isso. Naquele dia, você redireciona 50% daquele aumento direto para o seu fundo de investimento, automatizado, antes de seu extrato bancário nem sentir que o dinheiro existe. A outra metade do aumento você deixa para melhorar sua vida. Mas apenas essa metade automática já vai encurtar seu caminho para 1 milhão em aproximadamente 2 anos. Terceira ação, que é uma checagem apenas, toma 5 minutos a cada trimestre. Você olha para sua contribuição automática mensal, pergunte para você mesmo honestamente: essa contribuição ainda reflete meu poder de economizar? Ou eu defini isso 5 anos atrás, quando ganhava menos e simplesmente nunca mudei? A maioria das pessoas que encontro tem contribuições que refletem uma versão mais pobre delas mesmas. Você definiram R$ 1.000 por mês quando ganhava R$ 5.000. Agora ganha 8 mil e a contribuição ainda é 1.000. Você só precisa aceitar que aumentou o seu próprio poder de compra e que parte desse poder deve ir para o lado de lá do cruzamento. Você não precisa ser asceta, você só precisa reconhecer que seu eu passado estava sendo mais conservador do que seu eu presente precisa ser. Agora, deixa eu trazer Roberto de volta e mostrar para você exatamente o que acontece quando ele implementa essas 3 ações. Roberto, 43 anos, 320 mil reais acumulados, contribuição de R$ 1.200 mensais. Ele fez o que falei.
Primeira ação, descobriu que seu fundo estava cobrando 0,8% de taxa de administração. Moveu para um fundo de índice com 0,2%. Isso sozinho, ao longo de 22 anos até aposentar aos 65, o economiza aproximadamente R$ 125 mil em taxas. Não é retorno adicional, é dinheiro que ele estava perdendo que agora fica com ele. Segunda ação, Roberto recebeu uma promoção no ano passado. Ganhou um aumento de 15% no seu salário, decidiu redirecionar metade para seu investimento, aumentou sua contribuição mensal de R$ 1.200 para R$ 1.900, R$ 700 a mais por mês, menos do que ele gastava em um hobby que nunca usava. Terceira ação, Roberto fez a checagem trimestral e reconheceu que tinha poder de economizar mais quando ficou sério consigo mesmo, aumentou mais R$ 200, sua contribuição agora é R$ 2.100 mensais. Praticamente dobrou do que era quando começou aos 29 anos, mas seu salário também cresceu, então não sente como sacrifício, sente como redistribuição sensata. Aqui vem o número que muda tudo para Roberto. Com esses aumentos implementados agora, aos 43 anos, Roberto vai cruzar R$ 1 milhão aos 57 anos. Não aos 65, não aos 61, aos 57. 8 anos mais cedo do que se continuasse com sua contribuição original. Você acha que isso é só uma questão de fazer a aposentadoria um pouco mais cedo? Não é. Deixa eu mostrar o que significa financeiramente. Se Roberto parar de trabalhar aos 57 com R$ 1 milhão e viver com os retornos que o dinheiro gera, ele tem disponível aproximadamente R$ 70 mil por ano, apenas de retorno, sem tocar no principal, aproximadamente R$ 5.800 por mês. Isso não é riqueza absurda, mas é liberdade. É poder acordar em uma manhã aos 58 anos e não ter que entrar em nenhuma reunião de trabalho que não queira. É poder dizer não a um cliente problema. É poder simplesmente desaparecer por 2 meses se sentir vontade. Agora compara com a versão dele que continuaria com a contribuição original. Aos 65, quando finalmente chegaria perto de R$ 1 milhão, ele teria apenas esses mesmos R$ 70 mil anuais de retorno, mas perderia 8 anos de liberdade, 8 anos de poder acordar quando quer, 8 anos de não ter que entrar em nenhuma reunião, 8 anos de vida, onde seu tempo é seu. O custo financeiro desses 8 anos, contando apenas em retorno deixado no caminho, é aproximadamente R$ 600 mil, mas o custo real é 8 anos de sua vida vivida sob comando, sob horário, sob obrigação. Isso não é matemática, é existência. Essa é a verdade, que ninguém fala sobre aquele cruzamento de fase, do que parece diferente quando você chega a 1 milhão. Não é diferente porque você é rico, é diferente porque você comprou seu tempo de volta, e existe um preço muito específico para isso. Cada ano que você adia o cruzamento, agora custa você exponencialmente mais tempo depois. Não é linear. Um ano atrasado aos 43 anos é basicamente 2 anos de liberdade no final. 2 anos atrasados são 4 anos de liberdade no final. Não é porque você está velho e fraco e não consegue trabalhar mais, é porque cada ano que você adia seu contribuição agora é 1 ano, a menos que seu dinheiro tem para ser composto. E o composto no final, quando você finalmente para de trabalhar, é literalmente tempo. Tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. Tempo que você poderia estar com sua família. Tempo que você poderia estar vivo de verdade e não apenas funcionando como máquina de trabalho. A indústria financeira não quer que você pense assim, porque se você pensar assim, vai notar que investir mais agora é investir tempo depois, e você vai começar a fazer as escolhas que realmente importam. Vai notar que aquele café mais caro que você está tomando diariamente é basicamente 2 semanas de liberdade que você está trade-offando, não no sentido de você é ganancioso e egoísta. No sentido literal de você está negociando 2 semanas de sua vida acordado em comando por um café. Quero que você veja isso de um ângulo que ninguém coloca em números. Imagine que você tem 2 primos. Primo A, aos 40 anos, tem R$ 150 mil acumulados como você. Primo B, aos 40 anos, tem R$ 1 milhão acumulado. Primo A ainda precisa trabalhar. Primo B não precisa. Você acha que a diferença é R$ 850 mil? Você acha que B tem 8,5 vezes mais riqueza que A?
Mas a vida deles não é 8,5 vezes diferente. É infinitamente diferente. Um precisa acordar amanhã e ir trabalhar se quiser comer. O outro não precisa. Não porque B é extraordinariamente mais rico, é porque B cruzou um limiar. E você acha que esse limiar está longe para você, que está no futuro, mas não está. Está a menos de 20 anos se você fazer as coisas certo. E 20 anos é nada. A maioria das pessoas que cruzaram me disseram que passaram incrivelmente rápido, que quando chegaram lá e viram seu primeiro mês ganhando em retornos automáticos o equivalente ao que ganham em salário, sentiram que todo o tempo que demoraram não foi tão longo assim, que foi tudo uma espécie de flash, na verdade. Que está em fase 1, aquele lugar onde você é agora, onde o dinheiro cresce lentamente e parece não estar funcionando, que aquilo passa tão rápido que você quer poder voltar no tempo e avisar seu eu passado para parar de reclama e simplesmente aproveita a jornada. Deixa eu ser absolutamente direto, você não precisa de mais habilidade de investimento, você não precisa de um stock picker brilhante, você não precisa de um timing perfeito ou de coragem de fazedor, você precisa apenas de entender que está em uma fase onde contribuição importa mais do que retorno e que cada ano que você adia aumentar sua contribuição, agora é um ano que você está renegociando liberdade futura por conforto presente. Isso não é judgment, é matemática, é estrutura. E é incrivelmente revelador quando você realmente entende, porque de repente você não está mais vendo seu investimento como quanto riqueza isso vai gerar, e começa a ver como quanto tempo de vida isso vai comprar. E essas duas perguntas produzem decisões completamente diferentes. A primeira pergunta leva você ao stock picking e ao timing de mercado e à ilusão de que você consegue ser melhor que o mercado. A segunda pergunta leva você a notar que você tem mais 3 mil reais por mês, que achava que precisava de alguma coisa, quando na verdade poderia estar sendo redirecionado para sua liberdade futura. E a segunda pergunta sempre produz resultados melhores, porque está alinhada com a verdade matemática da fase que você realmente está. Agora vou dar para você as 3 ações finais. Não são incrementais, são estruturais. Primeira ação que você faz neste exato momento. Você vai até a seu aplicativo de banco ou corretora. Você abre sua contribuição automática mensal atual e você aumenta esse valor em 20%. Se você investe R$1.000, agora investe 1.200. Se investe 2.000, agora investe 2.400. Não é um sacrifício. É apenas reconhecer que seu poder de ganha cresceu e que você quer que esse crescimento beneficie seu você futuro, não apenas seu padrão de consumo presente. Segunda ação, que você faz em 1º de janeiro ou em seu próximo aniversário. Você cria um alarme recorrente todo ano nessa data que diz quanto do meu aumento vai para a liberdade. Quando esse alarme toca, você simplesmente responde a essa pergunta na prática. Você olha seu salário do ano anterior, vê quanto aumentou e redireciona 50% para investimento antes de seu cérebro racionalizador encontrar uma forma de gastá-lo. Terceira ação, que é só uma mentalidade, mas que mudaria sua vida completamente. Você para de pensar em quanto vou ter aos 65 e começa a pensar em quando vou poder parar de trabalhar se quiser, porque essa pergunta segunda leva você direto à urgência real. 65 é um número que o governo brasileiro decidiu. Sua liberdade é um número que você consegue decidir, e a diferença entre elas é exatamente quanto você decide contribuir agora. Roberto está agora com 57 anos na sua cabeça. Está olhando para um ano onde ele pode simplesmente não ir para o trabalho se não quiser. Seus colegas ainda vão estar trabalhando até 65. Roberto vai estar vivendo, não porque ficou rico no sentido de super-herói, porque entendeu que existem 2 fases. Que a primeira fase é longa e parece lenta, mas é quando você compra sua futura liberdade, que a segunda fase é quando o trabalho que você fez na primeira fase finalmente começa a gerar resultado visível, e que o tempo entre as duas é exatamente o tempo que você realmente tem de vida. Não é um jogo de se ficar rico, é um jogo de comprar seu próprio tempo, e Roberto decidiu que seu tempo valia a pena. Se você gostou deste conteúdo, que realmente expõe a verdade sobre como o dinheiro funciona em fases, se você sentiu aquela sensação de ninguém nunca tinha explicado assim, eu peço que você se inscreva no canal, porque o algoritmo do YouTube não funciona se você não se inscreve. Meus vídeos praticamente desaparecem, e se existe algo que eu acredito que vale a pena disseminar, é exatamente essa verdade, que não é sobre ser melhor que o mercado, é sobre viver tempo suficiente na primeira fase para que a segunda
segunda fase seja real. É sobre paciência com propósito. É sobre entender que você não está desperdiçando tempo. Você está comprando liberdade. Se você se inscrever, você vai ver mais análises como essa, mais verdades que a indústria não quer que você saiba, mais números que mudam como você vê sua vida financeira. Obrigado por ter vindo até aqui e lembre-se, o dinheiro não é diferente aos R$ 1 milhão porque tem mais zeros. É diferente porque você finalmente para de trabalhar para ele e ele começa a trabalhar para você.